Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio e o ano é 2024, dia 24 de maio e o ano é 2024. Então, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, seja uma pessoa animada, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, pois agindo assim certamente estarei com você, estarei te ajudando e levarei você a ter grandes vitórias e tudo que você fizer prosperará. Com estas palavras, Deus passa o comando ali do povo de Israel para Josué. Com estas palavras, foram estas palavras que Deus falou para Josué e passou o comando do povo de Israel para Josué. E por que Josué foi escolhido por Deus para seu grande comandante, o segundo grande comandante ali do povo de Israel, porque Moisés já havia falecido, Moisés morreu ali na fronteira de Moabe, nas planícies de Moabe, perfeito? Como Deus havia determinado que nenhuma pessoa, nenhum homem ali da geração de Moisés poderia entrar na terra prometida, porque era uma geração rebelde, era uma geração que não acreditava em nada, era uma geração pecadora, que vivia da idolatria, né? E vivia sempre questionando, reclamando e criticando as leis e as ordenanças de Deus. Então Deus já havia determinado que nenhum daquela geração, da geração antiga, da geração de Moisés, nenhuma pessoa poderia entrar ali na terra prometida, perfeito? Então foi por isso que Moisés treinou Josué ali para ser seu sucessor, para sucedê-lo. Então com essas palavras, Deus passa o comando ali, Deus verdadeiramente passa o comando ali do povo de Israel para as mãos para Josué. Perfeito? E se Josué cumprisse as leis, os mandamentos, as diretrizes de Deus, né? As ordenanças de Deus e não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, então com certeza Deus iria estar com ele e iria fazer ele prosperar em todas as suas batalhas. Perfeito? Então esta é a nossa leitura. Estamos fazendo a leitura atualmente do livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, e chegamos hoje ao capítulo 6. Hoje vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 6 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo. Então vamos fazer a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho e para que a gente possa levar sempre a palavra de Deus, uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza, de vida plena para todas as pessoas, para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso manual de instruções para a vida, e vamos abri-la aqui no capítulo 6 do livro de Josué. Só lembrando que nós já fizemos a leitura dos capítulos anteriores. E se você quiser obter mais sabedoria, mais entendimento e mais conhecimento para melhor tocar a sua vida, recomendo que você assista aí os capítulos anteriores, pois são grandes códigos, grandes sinais de riqueza, de sabedoria, de conhecimento que você vai poder utilizar aí para a sua vida, para você
conquistar tudo aquilo que você deseja em sua vida. Então, recomendo, pois vai te trazer muita sabedoria para você tocar melhor ainda a sua vida. Então, vamos continuar aqui com nossa história, a história de Josué, do livro de Josué. Para quem não sabe, a Bíblia, a nossa Bíblia Sagrada, ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Nosso trabalho aqui é sempre ler livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo, ler e comentar. E esse comentário que nós fazemos não tem nenhum cunho religioso ou contra a religião, nada disso. É o que vem à nossa cabeça através da mensagem de Deus, o que Deus transfere aqui para nossa mente no exato momento em que fazemos a leitura do texto sagrado, ok? Perfeito? Então vamos continuar com a nossa história e no capítulo 6 do livro de Josué, no seu versículo 1, diz assim: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Então, ali os reis de Jericó, quando viram o povo de Israel, quando viu que o povo de Israel atravessou ali o rio Jordão, que era a última fronteira, né, entre Jericó e o povo de Israel, e os filhos de Israel, então eles ficaram amedrontados. Como é que eles conseguiram atravessar ali o rio Jordão? Né? Eles não iriam poder atravessar o rio Jordão, era uma barreira intransponível ali, né? Eles atravessarem todo aquele monte de gente, né? Todo aquele povo poder atravessar o rio Jordão, então não tinha como eles atravessarem. Mas Deus secou o rio, Deus parou as águas do rio, perfeito? E o povo de Israel pôde atravessar ali o rio Jordão por terra seca, perfeito? Então os reis ali de Jericó, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram sem saber o que fazer. Então eles fecharam toda a cidade ali, com medo ali do que poderia acontecer com eles, né? Já que os filhos de Israel, toda Israel havia atravessado então o rio Jordão, perfeito? Então Jericó estava fechado, tanto para entrar como para sair, perfeito? Pois o povo de Israel, né, os filhos de Israel, todo o povo de Israel, estavam se aproximando ali de Jericó para conquistarem verdadeiramente Jericó. Então eles fecharam tudo. Versículo 2: E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes. Então Deus fala ali para Josué: olha, estou te dando Jericó, toda a cidade de Jericó, seus reis e todos os homens valentes que lá habitam. Versículo 3: E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, assim farás tu por 6 dias. Então, o que Deus está falando aqui para Josué aqui é todos os homens de guerra, mais os sacerdotes, perfeito? Vão rodear a cidade por 6 dias. Cada dia eles vão fazer isto uma vez, ou seja, vão rodear a cidade uma vez por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiros, e nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. Ou seja, no 7º dia eles vão rodear a cidade 7 vezes, perfeito? Durante 6 dias, uma vez apenas por dia, a cada dia, perfeito? Durante 6 dias eles vão fazer isso, ou seja, os soldados, os homens de guerra, perfeito? Vão fazer isso apenas uma vez durante 6 dias, ou seja, cada dia uma vez. Já no 7º dia eles vão rodear a cidade ali 7 vezes. E sacerdotes carregarão adiante da arca 7 trombetas de chifre de carneiros, e nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. Versículo 5: E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre,
do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Então o que Deus está falando aqui é que Moisés vai preparar todo aquele ritual, todo aquele povo para, durante 6 dias, todos os homens de guerra, juntamente com os 7 sacerdotes que carregam as trombetas, mais os sacerdotes que carregam a arca da aliança, perfeito? A arca do pacto da aliança de Israel com Deus. Então eles vão fazer isso uma vez a cada dia, perfeito? Durante 6 dias. Já no sétimo dia eles vão fazer 7 vezes, perfeito? E aí, quando isto acontecer, os sacerdotes vão tocar as trombetas, né, de chifres de carneiro. E aí todo o povo de Israel vai gritar em alto brado, para que o muro, para que as muralhas de Jericó caiam, para que as muralhas de Jericó venham ao chão. Versículo 6. E Josué, o filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. Então, o Josué, depois que ele recebeu todas as orientações, todas as instruções de Deus, então ele passou as informações ali para os sacerdotes, pediu para que eles providenciem 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta de chifre de carneiro, perfeito? E eles vão à frente da arca da aliança, diante da arca da aliança. Versículo 7. E ele disse ao povo: Passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Então aquele que estiver armado, os homens de guerra vão passar diante da arca do Senhor. Versículo 8. E sucedeu que quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. Então a arca do pacto do Senhor os seguiu. Então sucedeu que quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam os 7 trombetas, levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro, passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. Então os 7 sacerdotes iam à frente e atrás ia a arca do pacto do Senhor. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. Então você veja que tem uma grande importância aqui, né? E você veja que lá no Rio Jordão, quando eles foram atravessar o Rio Jordão, foram os sacerdotes, juntamente com a Arca da Aliança, que seguraram, eles serviam de base ali no meio do Rio Jordão, para que aquele água amontoasse e não afogasse os filhos de Israel. E agora também a Arca da Aliança, ela é seguida, né, por todos os soldados, né, por todos os soldados. Lembrando que quem fazia essa circulação, quem circulava ali, a cidade de Jericó, eram os soldados, as mulheres, as crianças, os idosos, os enfermos, todos ficavam lá no acampamento. Então eles faziam, né, eles circulavam a cidade de Jericó e depois retornaram para o acampamento. Fizeram isso uma vez, 2 vezes, ou seja, por 6 dias, perfeito? E os homens armados foram diante da arca. Este já foi. Versículo 10. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu lhes ordenar gritar, então gritareis. Então Moisés passou ali, Josué, aliás, estou com Moisés ainda na cabeça, né? Josué passou então ali a informação para todo o povo de Israel, dizendo para eles: olha, vocês não vão gritar por enquanto, vocês não vão falar nada, vocês vão ficar aí no acampamento, e somente depois que eu ordenar que vocês gritem é que vocês vão gritar, perfeito? Somente no sétimo dia. Assim, né? Somente no sétimo dia que gritareis. Versículo 11. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade,
indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. Então, no primeiro dia, eles deram uma volta, né? Rodearam toda a cidade ali e depois retornaram para o acampamento. Versículo 12. E Josué se levantou de manhã cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Então, no segundo dia, Josué se levantou de manhã cedo, né? E os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Versículo 13. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas, e os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. Então, no segundo dia, os 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de carneiros, iam diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas, e os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha logo após. Versículo 14. E no segundo dia eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Então, durante 6 dias eles davam a volta, eles rodeavam ali o acampamento ali de Jericó, aliás, rodeavam a cidade de Jericó e depois retornavam para o acampamento. Continuaram nesse ritual aí por 6 dias. Versículo 15. E sucedeu que no sétimo dia eles se levantaram cedo ao raiar do dia. E sucedeu que no sétimo dia eles se levantaram cedo ao raiar do dia e rodearam a cidade da mesma forma. Só que desta vez 7 vezes, fizeram isso 7 vezes. Só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. Então no sétimo dia, então o povo, todos os homens de guerra ali de Israel rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Então, quando eles fizeram ali pela 7ª vez, naquele dia eles rodearam a cidade ali pela 7ª vez, e os sacerdotes sopraram, ou seja, tocaram as trombetas, então finalmente Josué ordenou aquele povo: gritem, gritem, gritem com bravura, gritem com alegria, gritem bem alto, pois o Senhor, pois Deus nos entregou a cidade. E quanto mais vocês gritarem, mais rápido as muralhas vão cair, mais rápido os muros de Jericó vão cair, nós vamos poder finalmente conquistar aquela cidade. Versículo 17. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. Então Josué fala ali para aquele povo: gritem, vamos derrubar a muralha ali, vamos finalmente conquistar Jericó, e toda aquela cidade, tudo que há nela será amaldiçoado diante do Senhor. Ela e tudo que nela está. Somente Raabe, a prostituta que escondeu ali os mensageiros de Josué, vão poder sobreviver, serão livres, terão sua vida poupada. Somente ela e os seus parentes, porque elas salvaram a vida, porque ela salvou a vida dos nossos mensageiros. Versículo 18. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbe. Então Josué está falando aqui: não peguem nada para vocês, por todas as coisas daquela cidade será amaldiçoada pelo Senhor. Então não peguem nada, não tragam nada amaldiçoado naquela cidade para o nosso acampamento, para que o nosso acampamento não seja também amaldiçoado e que o nosso acampamento não fique perturbado devido às coisas amaldiçoadas daquela cidade.
Versículo 19. Mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Então todo ouro, toda prata, os vasos de bronze, os instrumentos de ferro deveriam ser levados para o templo do Senhor, pois são coisas consagradas para o tesouro de Deus. Versículo 20. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas. Sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, com bravura mesmo, né? Com determinação, gritou bem alto. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. Então ali, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, depois da sétima volta que eles deram ali naquele dia, então todo o povo de Israel gritou com brado, gritou com bravura, e fez com que o muro de Jericó caísse e eles pudessem finalmente entrar na cidade. E tudo o que estava na cidade eles destruíram por completo, a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Então tudo o que estava na cidade eles destruíram por completo ao fio da espada, tanto homem e mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Versículo 22. Entretanto Josué havia dito aos dois homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta e de lá tragam a mulher e tudo o que ela possuir, como lhes jurasseis. Então Josué ordenou aos dois homens, aqueles dois mensageiros que ele havia enviado ali para Jericó, para espionarem ali a cidade de Jericó, para analisar e verificar ali se eles poderiam ou não ter êxito na conquista daquela cidade. E quando eles voltaram ali para Josué, eles disseram que todo o povo de Jericó, todos os seus reis, seus soldados, todos os militares, todo o povo de Jericó temia o povo de Israel, e que seria muito fácil conquistar aquela cidade devido ao medo que aquele povo tinha ali do povo de Israel. Então Josué enviou os dois espiões, os dois mensageiros ali, para libertarem, para salvarem a vida ali de Raabe, de sua família, de seus pais, dos seus irmãos, perfeito? E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Retiraram de lá toda a sua parentela e os deixaram fora do acampamento de Israel. Então os dois mensageiros se dirigiram até a casa de Rabi e salvaram ela, todos os seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua parentela, eles trouxeram ali para o acampamento de Israel. Versículo 24. E a cidade e tudo que nela estava queimaram a fogo, somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. Então eles tocaram fogo em toda a cidade, queimaram toda a cidade com tudo que nela existia. Somente o ouro, a prata, os vasos de bronze e os instrumentos de ferro eles trouxeram para o tesouro do Senhor. Versículo 25. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai, e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. Então Josué salvou ali Raabe com seus parentes, com toda a sua parentela e tudo o que ela possuía. E ela habitou ali no acampamento de Israel até o final da sua vida. Versículo 26. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar suas portas. Então, Jericó, depois que eles conquistaram e destruíram ali, Josué, depois que eles conquistaram e destruíram toda a cidade de Jericó, então Josué amaldiçoou aquela cidade e disse: maldito seja o homem que vier a levantar novamente a cidade de Jericó. Versículo 27, já o último versículo aqui do nossa leitura de hoje, que fez a leitura do capítulo 6, fizemos a leitura e comentamos também o capítulo 6, e
Versículo 27 é o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Em tudo nós aprendemos, somente os tolos já sabem de tudo. Assim o Senhor estava com Josué e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Então, mais uma vez, Deus provou, né? Josué provou que Deus estava com ele, Deus provou a Josué que estava com ele. Então, depois dele ter feito a maravilha de atravessar todo o povo de Israel, atravessar o Rio Jordão com todo o povo de Israel, né? O que já foi um feito gigantesco, né? Mas Moisés já havia feito isso. Então, finalmente, eles conquistaram a cidade de Jericó. Então, a fama de Josué, né? De ser um grande líder, de ser um homem poderoso, de ser um homem sábio e que Deus estava com ele. Então, a fama dele cresceu mais ainda, perfeito, cresceu muito ali com o povo de Israel. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 6 do livro de Josué. Perfeito? Nosso objetivo é retornarmos amanhã com a leitura do capítulo 7. Então, para você que nos acompanhou aí, meu muito obrigado. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você esteja assistindo a esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, o seu gostei. Agindo assim, com certeza você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, de sabedoria, de motivação, de paz espiritual, de vida plena para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!